contratar um paisagista para fazer um projeto de paisagismo? Imagina, eu mesmo consigo escolher e plantar as plantinhas da minha casa. Será? Nesse vídeo vou te contar o porquê contratar um profissional para fazer um projeto de paisagismo para nossa casa, escritório, comércio, enfim. Vem comigo! Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. Esse vídeo de hoje é muito importante para quem quer construir ou reformar. Aqui no Brasil, de uma maneira geral, vemos o profissional de arquitetura e principalmente de paisagismo como um artigo de luxo. Eu reconheço sim que isso vem mudando ao longo dos anos, principalmente o arquiteto já é mais requisitado pelas pessoas que têm o interesse de construir ou reformar. Mas ainda há muito para evoluir. Talvez por falta de informações nas redes, as pessoas acreditam que o paisagista é totalmente dispensável ou que você mesmo pode escolher as plantas para sua casa sem precisar desse profissional. Por isso resolvemos trazer esse vídeo aqui no nosso canal com muitas informações para que todos que assistam a esse vídeo tenham em mente as responsabilidades, qualidades e a importância do paisagista para o seu projeto como um todo. Talvez o erro mais comum que as pessoas cometem seja o timing de contratar, o tempo certo de contratar um paisagista. Por não entenderem a importância desse profissional, o que mais acontece é as pessoas buscarem um paisagista no final da obra, depois que a construção já está acabada. E aí entram dois problemas que limitam o paisagista. O primeiro é o espacial, ou seja, o paisagista terá apenas os espaços que sobraram para colocar espécies. E muitas vezes esses espaços que sobraram não comportam qualquer espécie e as expectativas dos clientes podem não ser atendidas. O segundo problema é o orçamento. Como o cliente procurou o paisagista no final da obra, não sobrou muito budget para investir no projeto e em plantas. Então, antes de te falar qual é o melhor momento para contratar um paisagista, quero te falar o porquê contratá-lo. Então, nada melhor começando a falar das funções que um projeto de paisagismo pode assumir. Muito embora a maioria das pessoas acreditem ou só saibam que o projeto de paisagismo tem a função estética de trazer mais beleza ao projeto, com a escolha de plantas corretas podemos ter muito mais benefícios do que só o estético ao cultivar plantas em nossa casa, escritório, comércio, enfim. As plantas podem assumir a função de proporcionar maior conforto térmico ao ambiente. Ao serem colocadas em pontos estratégicos, elas podem gerar sombras em locais que no final da tarde, por exemplo, o sol invade o ambiente. As plantas também podem ser utilizadas para amenizar a poluição sonora, porque elas são capazes de absorver ruídos do ambiente. Então imagine que você tem uma sala de TV, ou os quartos, ou a sala de estar virados para a rua. Com a utilização de maciços de plantas, você criará uma barreira física que amenizará os ruídos para quem está dentro do ambiente. As plantas também são capazes de melhorar a qualidade do ar, aumentando a umidade. Então, se a sua região é uma região mais seca, podemos melhorar esse quadro com a utilização de plantas. Além de proporcionar alimentos e ervas fresquinhas para o preparo das refeições no dia a dia, além de aprimorar ambientes, gerando espaços relaxantes que promovam o bem-estar e a comodidade. Mas para que você consiga usufruir de todos esses benefícios, de todas essas funções, você precisa entender dois pontos, que são a importância do paisagista e o momento ideal de contratá-lo. Então, antes de te falar quando você deve contratar um paisagista, quero te contar quem pode ser um paisagista e quais são as responsabilidades e habilidades desse profissional. Bom, e começando por quem pode ser paisagista, a Gabi já comentou no vídeo onde ela fala a diferença entre decorador, design de interiores e arquiteto, que atualmente não existe uma lei que regulamente a profissão de paisagista. O que existe é um projeto de lei que está em andamento, onde diz que para se tornar um paisagista será necessário cursar arquitetura
agronomia, engenharia florestal, biologia ou artes plásticas. Mas nós acreditamos que com a grade curricular dos cursos citados, o profissional que mais recebe informações para prestar um serviço mais completo é o engenheiro agrônomo. Muito embora atualmente o paisagismo seja muito relacionado à arquitetura, nós da Armo acreditamos que a grade curricular da engenharia agronômica é mais coerente à profissão, porque ela abrange disciplinas como solo, fitopatologia, plantas infestantes, pragas, hidráulica, irrigação, botânica, entre outros temas fundamentais para a elaboração de um projeto. E esse profissional está apto para fazer escolhas adequadas para cada região, tanto do tipo de plantas como o tipo de irrigação, adubação, até mesmo dar suporte para uma pós-implantação do jardim, recomendando alguns defensivos agrícolas caso haja necessidade. Muito embora esse projeto de lei contemple que só com essas formações seja suficiente o profissional trabalhar como paisagista, nós acreditamos que deveria ser incluída uma ressalva, ou que esses cursos tenham suas grades alteradas a fim de incluir essas disciplinas tão importantes para a profissão, ou que seja exigida uma formação complementar a esses cursos para que o profissional tenha base técnica para a elaboração de um jardim saudável. Porque lembrando, jardim não é só estética. Então, o profissional qualificado terá informações técnicas, conhecimento suficiente para fazer uma análise do terreno, para entender se é necessário incluir curvas de níveis, principalmente em terrenos muito acidentados. Isso porque as escadas, rampas, muros de arrimo serão analisados pelo profissional para que ele proponha soluções criativas a fim de amenizar, de trazer mais leveza a essas estruturas que normalmente são mais retas, mais duras, mais pesadas. Dependendo do tamanho do projeto, o paisagista deverá pedir uma análise de solo do local para que seja possível identificar o tipo de solo e fertilidade atual. Caso seja necessário, ele poderá corrigi-lo conforme a vegetação que ele deseja instalar ali. Esse é um bom exemplo do porquê acreditamos que a engenharia agronômica ou agronomia são os cursos ideais para um paisagista. Porque se o paisagista é agrônomo, ele mesmo pode receitar calagem, adubação, tratos culturais adequados baseado nas análises físicas e granulométricas do solo. Já o paisagista que não tem essa formação deverá consultar um agrônomo para que ele faça a recomendação dos corretivos. Além do estudo topográfico do terreno e da análise de solo em si, o paisagista também fará um levantamento das construções existentes a fim de harmonizar as futuras instalações para que uma valorize a outra. Além do levantamento das construções existentes, o paisagista também poderá fazer o levantamento das vegetações existentes. Ou seja, sabendo o que já existe no local, o profissional conseguirá fazer um estudo a fim de valorizar o que já existe, ao invés de sair arrancando tudo e transplantando novas espécies no local. E para isso, o paisagista utilizará do seu conhecimento e suas habilidades como princípio de composição, como equilíbrio, proporção, dominância, contraste, ferramentas que aprende durante a sua formação. Além de ferramentas para montar um cenário confortável visualmente, o paisagista também fará uma análise técnica do local para escolher espécies que se desenvolverão bem ali. Nessa análise técnica, ele levará em conta a umidade do ar, a temperatura média da região, o posicionamento do jardim, estudará o deslocamento do sol, não só no dia que ele for fazer o levantamento, mas fará um estudo de como o sol se comporta em cada estação do ano. O sol é o principal fator que deve ser analisado para a composição do jardim, principalmente no nosso país, que é um país tropical e que muitas espécies precisam de sol grande parte do dia para terem seu desenvolvimento pleno. Então, ao contratar o paisagista, você garantirá que toda a parte paisagística estará em perfeita sintonia com o estilo da construção e decoração da sua casa. E uma das coisas mais importantes que eu considero no trabalho do paisagista é que, com todas essas informações técnicas e artísticas, ele já consegue fazer um jardim saudável, já consegue projetar um jardim que viverá por muitos anos. Mas o pulo do gato e o mais importante na contratação
função desse profissional é que ele juntará todas essas informações com as informações da sua rotina. Um bom profissional é aquele que quer saber como é o seu dia a dia, como é o seu trabalho, quantas horas você fica em casa, quanto tempo disponível você tem para cuidar de plantas, se você gosta de passar um tempo ali cuidando de plantas ou se você é mais prático, é uma coisa mais prática, que o jardim vá se desenvolvendo praticamente sozinho. Enfim, quanto mais detalhes, quanto maior a riqueza de detalhes que você puder passar para o profissional, melhor será o seu projeto. Assim como acontece com projetos de arquitetura, acontece também com paisagismo. Às vezes a gente vai na casa de um amigo ou num restaurante e vê um paisagismo lindo. Contrata um profissional para fazer um jardim como aquele para você. Porém, o jardim não vai para frente e você acaba se frustrando. E sempre aconselhamos a analisar a nossa rotina. Muitas vezes, a maioria das vezes, o gargalo está aí. Às vezes, no seu amigo ou no restaurante, um jardineiro vai dia sim, dia não para cuidar das plantas, ou eles investiram em um sistema de irrigação automatizado. Pode ser até que eles investiram em um sistema de irrigação e adubação automatizado, que facilita muito mais a manutenção desse jardim. E como você não sabia desse detalhe, você não colocou esse sistema, e como você tem uma rotina muito corrida, acabou que não teve tempo para cuidar desse jardim e ele se foi. Então, eu sei que sou muito suspeita a falar, mas considere contratar um profissional para projetar um jardim para você. Porque se você decidir comprar as plantas por conta própria, pode ser que dê muito certo. Ou muito provavelmente você vai adquirir as plantas pela beleza ou tendência, correndo o risco de adquirir mudas que não se darão nada bem aonde você quer plantar. Por todos esses motivos, o momento ideal para você contratar um paisagista é exatamente no mesmo momento que você contratar um arquiteto. Porque, como falei para vocês nesse vídeo, o projeto de paisagismo vai muito além da estética. Existem muitos benefícios que podem ser utilizados, que podem ser aproveitados, principalmente quando o projeto de paisagismo é elaborado juntamente com um projeto de arquitetura. A execução do projeto de paisagismo é realizada no final da obra mesmo. Porém, o seu projeto, o layout da sua casa já deve prever todos os espaços que receberão vegetação e quais espécies serão plantadas. Por isso, contratar um paisagista concomitantemente ao arquiteto, além de você poder usufruir de todos os benefícios que as plantas podem oferecer, de todas as funções que elas podem exercer, os custos para a execução do projeto de paisagismo já estarão constando no seu planejamento desde o início. E antes de ir embora, antes de finalizar esse vídeo, quero acrescentar um tópico muito importante. Algumas pessoas optam por fazer projetos de paisagismo em empresas que vendem plantas. Há sim muitas empresas qualificadas no mercado que disponibilizam bons paisagistas para desenvolverem o seu projeto. No entanto, há empresas que colocam vendedores para fazer projetos, para trabalharem como paisagistas. Lembra que eu comentei com vocês que não há atualmente uma lei que regulamenta a profissão? Então, não é ilegal que um vendedor seja paisagista, porém pode haver alguns conflitos de interesse, o que a gente considera não ser muito adequado. Por exemplo, pode acontecer do profissional entrar na empresa como vendedor porque tem boa comunicação e habilidade para isso, e conforme vai passando o tempo, por ele ter bastante contato com plantas, ver bastante projetos de outros paisagistas, ele olhar para aquilo e falar assim: bom, eu posso criar isso daqui, por que não? E aí que mora o perigo, porque muito provavelmente ele não terá todos os conhecimentos técnicos e artísticos para isso e não conseguirá desenvolver um bom projeto. E mais, dependendo do vendedor, ele pode até achar uma boa especificar no seu projeto algumas espécies que estão meio paradas ali no garden para dar vazão a essas plantas. O que pode ser um baita transtorno para você, cliente, que terá uma planta em um local errado, dando muito mais manutenção do que se ela tivesse plantada em outro lugar. Além disso,
tem empresas que propõem para você que se você fechar o projeto de execução desde o início, o projeto em si não será cobrado. E aí que eu quero deixar um alerta: nada nesse mundo de negócios, nada nessa questão comercial é de graça, ninguém quer ficar no prejuízo. Por isso, muito provavelmente o valor do projeto será diluído em mão de obra, plantas, materiais que serão utilizados na execução do projeto. Novamente, quero reforçar aqui que não estou dizendo que todas as empresas que vendem plantas e que fazem projetos de paisagismo são assim. Só quero deixar um alerta aqui para vocês buscarem saber mais sobre essas empresas e desconfiem quando a esmola for demais. Outro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês, que já aconteceu com a gente, é quando o cliente contrata um paisagista para desenvolver um projeto para ele e no final, no momento da execução, ele muda tudo de última hora. Vou contar o que aconteceu com a gente para ficar mais fácil de você entender. O cliente nos contratou e nós desenvolvemos os primeiros layouts para ele, porque aqui a gente gosta de apresentar duas opções de layout iniciais para o cliente ter mais opções de escolha e também para a gente entender para qual lado ele está se inclinando mais. Lembrando, pessoal, que a gente sempre questiona o orçamento disponível para a execução do projeto. Isso para que a gente consiga projetar dentro do orçamento do cliente. Na primeira reunião, o cliente gostou mais de uma opção, porém com alguns ajustes. O que foi possível, a gente ajustou. E o que era biologicamente impossível, a gente sugeriu novas opções para o cliente avaliar. O cliente respondeu o que ele gostou e o que ele gostaria de alterar. Nós alteramos e mostramos para o cliente uma segunda revisão para ele aprovar. E ele aprovou. Lembrando que a gente não coloca nenhum limite de ajustes nessa etapa de definição do layout. A gente não gosta de limitar nenhum ajuste nessa etapa, porque a gente acredita que é nessa etapa que a gente deve realmente discutir, analisar todas as possibilidades para quando a gente avançar o projeto, a gente ter mais agilidade e economia, tanto financeira quanto de tempo. Então, com o layout aprovado, com o projeto aprovado, a gente partiu para a segunda etapa, que era fazer o orçamento das plantas, materiais, insumos que a gente utilizaria nessa execução. Quando a gente caminhou o orçamento para o cliente, ele informou que ele mesmo iria comprar as plantas e os vasos, que ele iria diretamente do Ceasa para comprar as plantas diretamente com o produtor. Um parênteses que eu quero fazer aqui: normalmente os paisagistas que já trabalham no mercado, normalmente eles já têm esses contatos, né, tanto do Ceasa ou dependendo da planta diretamente com o produtor, justamente para conseguir um melhor valor. No nosso caso, a gente repassa justamente os valores que os fornecedores nos passaram, normalmente é do Ceasa ou diretamente do produtor, porque a gente não tem interesse nenhum em ganhar nessa etapa, porque a nossa intenção é ver o projeto executado. O que a gente mais gosta é que o projeto saia do papel, que ele realmente se concretize, sabe? O único valor que a gente inclui nesse orçamento é o valor da mão de obra e que daí vai depender do tamanho do projeto. Se o projeto for pequeno, menos pessoas serão necessárias e quanto maior o projeto, mais pessoas serão necessárias para a implantação dele. Então, quando o cliente informou pra gente que ele queria ir até o Ceasa, tal, a gente até informou para ele que os valores eram de lá, eram atualizados, mas deixamos ele vontade para que ele fizesse o que ele achasse melhor. Isso que ele comentou com a gente que iria no Ceasa era uma sexta-feira. Não nos falamos no final de semana e na segunda-feira ele mandou uma mensagem pra gente informando que já tinha comprado as mudas e que elas já estavam disponíveis pra gente fazer a implantação. Só tem um detalhe. Ele falou assim no final: só tem um probleminha. O vendedor do stand que eu fui comprar me perguntou se o local onde eu ia colocar a planta A bate sol. E eu falei que bate, né? Então o vendedor me disse que aquela planta A que você sugeriu não aguenta muito sol não. Então eu trouxe a planta B. Gente, das 10 espécies que tínhamos especificado no projeto, o cliente só comprou 2. O restante, ele e o vendedor alteraram no momento da compra. Você pode até estar pensando que é brincadeira, mas gente, não é. Isso aconteceu realmente. Então, baseado nesse episódio, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro ponto, o local desse projeto em si era a face oeste e havia muitas construções ao redor dele. Ou seja, só batia sol à tarde e não batia sol o tempo todo em todo lugar.
porque as construções faziam sombras em alguns lugares de tempos em tempos, conforme o sol ia passando. Nós tínhamos previsto espécies de meia sombra com alta rusticidade, ou seja, plantas que têm facilidade em adaptação em diferentes locais. O nosso cliente e o vendedor substituíram 8 dessas espécies por espécies de sol pleno. Para quem não sabe o que são espécies de sol pleno, as espécies de sol pleno precisam de no mínimo 6 horas de sol por dia batendo em suas folhas. Segundo ponto, baseado no primeiro ponto, é que se você nunca foi ao Ceasa, nós recomendamos que você vá na primeira vez, não com o intuito de adquirir alguma planta, vá para conhecer, ande bastante lá, converse com bastante vendedores, mas tenha em mente que esses vendedores, eles querem vender, eles são bastante persuasivos, eles têm bastante lábia. Então, vale a pena você ir conversando, sem pressão nenhuma de comprar, é legal ir para conhecer. Claro que se você quiser comprar uma coisa ou outra, tudo bem, mas não assim com a intenção de comprar para fazer um projeto, para alguma coisa grande, entendeu? Então, para quem nunca foi, é como se fosse uma feira mesmo. Não existe todas as espécies de plantas em todos os estandes. Pode ser que você queira uma planta X e você parou num estande que não tem essa espécie. E aí pode ser que o vendedor te diga que ele não tem essa espécie, tudo bem, você vai para outro estande procurar a espécie que você deseja. Ou pode ser que o vendedor queira te vender, te fazer uma venda, né? E aí ele vai usar alguns argumentos e que se você não tem muito conhecimento na jardinagem, no paisagismo, ele pode até acabar te convencendo que aquela espécie que ele tem é a melhor para o seu caso. E o terceiro ponto que eu queria comentar aqui com vocês, eu não sei se você reparou, mas esse cliente contratou uma paisagista para desenvolver um projeto de paisagismo para ele, para aquele local. A paisagista foi até o local, verificou as condições climáticas, fez o estudo do sol, de como ele se comporta em cada estação do ano. O cliente pagou o projeto para a paisagista. Mas como ele não sabia de todas essas informações que eu contei aqui para você nesse vídeo, ele não contratou o paisagista, ele não contratou a paisagista lá no início da obra, ele contratou logo depois que a construção já estava feita, já estava pronta. E talvez pelo orçamento no final, mais enxuto, ou talvez pela falta de conhecimento, ele acabou se deixando levar pelo que o vendedor disse para ele. E detalhe muito importante, o vendedor nunca foi até o local do projeto. Então, pessoal, se isso acontecer com vocês, converse com o profissional que você contratou. Às vezes o barato sai caro. O ideal seria que ele voltasse com a gente, né, com as informações, ou até mesmo ligasse lá do Ceasa, olha, o vendedor tá falando isso, o que você acha e tal, e a gente poderia conversar, entender um pouco o que estava acontecendo e explicar para ele direitinho quais eram as condições do projeto e tudo mais. Porque conversando diretamente com o vendedor, com certeza ele vai deixar uma pulga atrás da orelha, ele vai deixar uma dúvida, mas o ideal seria mesmo conversar com o profissional que você contratou antes de fechar as plantas, antes de fechar qualquer negócio. Então, só pra gente finalizar esse caos do nosso escritório, esse cliente acabou comprando plantas desproporcionais para os vasos adquiridos e também para os espaços previstos. No momento da implantação e por um tempo, as plantas até couberam dentro do vaso e dentro do espaço, porém, conforme as semanas e os meses foram passando, uma planta começou a sobrepor a outra planta começou a ficar apertada demais no vaso, tá necessitando de replantio para um vaso maior, só que um vaso maior não cabia no espaço que ela estava, ou seja, maior dor de cabeça meses depois, após a implantação do projeto. Por isso, você precisa confiar no profissional que você está contratando. As pessoas, de uma maneira geral, têm a impressão de que plantas são baratas, mas na verdade elas não são tão baratas como a maioria das pessoas pensa. A gente passa o valor, mas sempre deixa à vontade o cliente para que ele pesquise em outros fornecedores, para que ele faça uma pesquisa por ele mesmo. Mas no final ele sempre volta com a impressão de que realmente era aquele valor de planta, né? Às vezes assusta o primeiro momento, fala, não, eu vou achar uma planta com essa planta aí mais barata, não é possível. Mas quando ele vai fazer o orçamento por si só, ele acaba percebendo que realmente aquele é o valor da planta. Então contrate o paisagista no start do seu projeto. Assim você conseguirá administrar e equilibrar o seu orçamento sem ter que correr para fazer as plantas se encaixarem no seu projeto. Combinado? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer possíveis dúvidas sobre as responsabilidades de um paisagista, quem pode ser paisagista
e principalmente a importância de ter um projeto paisagístico pensado justamente para cada espaço da sua casa. Caso fique alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários para a gente te ajudar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. São 2 simples cliques para vocês, mas que para nós muda muito. Saber que vocês estão gostando dos conteúdos que a gente está trazendo por aqui nos incentiva a trazer muito mais informações para vocês. E se você vai construir ou reformar e não sabe qual profissional contratar para o seu projeto, a Gabi fez um vídeo muito bom contando as diferenças e as responsabilidades do decorador, designer de interiores e arquiteto. Vale muito a pena conferir. Vou deixar o vídeo aqui, é só clicar e conferir. Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!